Olá, pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindas e bem-vindos a esse nosso segundo encontro, né? Hoje nós estamos aqui para conversar um pouco sobre as escolas penais, tema muito caro na disciplina de Direito Penal 1. Então, vou compartilhar a tela com vocês aqui. Pois bem, cá estamos nós, né? Segundo encontro nosso. No encontro passado, acredito que há 1, 2 semanas atrás, nós conversamos um pouco, mais de 2 horas, sobre história do direito penal, né? Nós fizemos um caminho aí bem longo, percurso histórico bem longo aí, para que a gente pudesse ter conhecimento de algumas manifestações punitivas de algumas localidades específicas, tudo mais. E ainda fizemos uma abordagem dentro do contexto brasileiro, uma aula bem densa aí. E uma coisa que eu não falei para vocês no primeiro encontro, eu queria fazer essa observação agora. Pessoal, às vezes eu me exalto quando eu estou falando, e eu acho que meu tom de voz ele se eleva bastante. Então, eu peço que vocês tenham cuidado aí com o volume, diminua o volume, para que vocês não tenham nenhum problema aí, né, de audição, porque eu realmente, às vezes, eu me exalto. Mas hoje não, hoje eu tô bem calmo hoje. Acho que não vai ter nenhuma exaltação, não. Então, hoje, pessoal, nós vamos tratar um pouco sobre escolas penais. É um tema bem denso, né? É um tema muito importante, só que eu acho que vai ser mais curta. A gente vai ter uma aula hoje mais curta do que a aula passada, até porque o conteúdo é menor, sendo que algumas coisas tem muitos detalhes, então vocês têm que ter muita atenção. E por que é importante que nós tenhamos esse momento aqui para tratar de escolas penais? Porque, basicamente, hoje nós iremos construir a base de direito penal 1. O que vocês vão aprender, o que vocês vão aprender hoje aqui, vocês vão utilizar no estudo das categorias jurídico-penais. Ana Clara vai começar a dar para vocês aí muito em breve, eu acredito que muito em breve, fato típico. Aí você vai ter uma série de delineamentos aí, vai trabalhar também os demais elementos do crime, antijuridicidade, culpabilidade, e vocês vão observar que no decorrer desse trabalho, muitas vezes a gente vai retornar para as escolas penais, porque, na verdade, o que é as escolas penais, né? É todo esse processo de sistematização dessas categorias jurídico-penais. Então, é necessário que vocês tenham atenção para esse conteúdo de hoje, para que a gente consiga dar andamento à ementa do curso, ok? Então, vamos começar. No encontro passado, eu havia notificado a ideia de que eu só iniciaria um processo de sistematização do direito penal com becaria. Eu disse isso a vocês no encontro passado. Inclusive, becaria inaugura uma escola penal que é chamada de escola clássica. Então, se fôssemos falar de todas as escolas, nós abriríamos o debate falando sobre a escola clássica, que dentre os vários autores dessa escola, você tem a figura de Beccaria. Então, falei a vocês que quando se inicia o direito penal moderno, o direito penal liberal, passa-se a querer atribuir cientificidade ao direito penal. Então, com Beccaria, você vai ter essa abertura no sentido de conferir cientificidade ao direito penal. Ou seja, inicia-se um processo no sentido de atribuir caráter científico ao direito penal.
Isso começa a partir de quando se inicia o que se convencionou chamar direito penal moderno ou direito penal liberal. Lembram disso? Então, esse longo processo, que começa com Beccaria, esse processo de construção da dogmática do delito, esse processo de sistematização das categorias jurídico-penais, ele é chamado, por César Roberto Bittencourt, de evolução epistemológica do direito penal. E evolução aí, bem entre aspas. Essa evolução epistemológica do direito penal, César Roberto Bittencourt divide essa evolução, esse longo processo, em 3 grandes momentos. 3 grandes fases. Numa primeira fase, o que é que a gente tem? A gente tem o nascimento da dogmática jurídico-penal. Já na segunda fase, a gente vai ter o refinamento dessa dogmática jurídico-penal. Mas, Christian, o que é essa danada dessa dogmática jurídico-penal? Em que consiste a dogmática jurídico-penal? A dogmática jurídico-penal é a disciplina que se ocupa da sistematização do conjunto de valorações e princípios que orientam a própria aplicação e interpretação das normas penais. A dogmática jurídico-penal é a disciplina que se incumbe de sistematizar esse conjunto de valorações e princípios que vão orientar o operador do direito no momento da aplicação e interpretação da norma penal, da lei penal. E o principal objeto, já comecei a me exaltar, percebi agora, e o principal objeto da dogmática do delito, da dogmática do direito penal, é justamente a teoria geral do delito, a teoria do crime. Vamos entender o que é essa teoria do crime. Nessa teoria do crime, eu tenho um núcleo. O núcleo é justamente as normas que auxiliam o operador a identificar e delimitar os pressupostos e respectivos requisitos da imputação. Onde é que estão essas normas na prática, no ordenamento jurídico penal brasileiro? Na parte geral do Código. Então, na parte geral do Código Penal, a gente vai ter aí a presença de normas que auxiliam no processo de delimitação desses pressupostos e requisitos do crime, os elementos do crime. Mas, Christian, por que é importante que eu conheça esses elementos? Justamente porque somente através desses elementos é que se pode dizer quem, quando e como deve ser punido. Quem punir, quando punir e como punir. É através do uso, do emprego, da aplicação desses elementos que eu consigo responder novamente. Quem punir, quando punir e quando e como punir. Vamos lá. Em outras palavras, são esses elementos que determinam a relevância penal de uma conduta. Logo, só através desses elementos é que eu estaria em condições de aplicar o direito penal, eu enquanto magistrado. Compreendem? Essa teoria do delito, essa teoria geral do crime, ela não foi concebida como uma construção acabada, como uma construção dogmática acabada. Pelo contrário, essa teoria do delito ela é fruto desse longo processo de sistematização, esse longo processo de construção doutrinária que César Roberto Bittencourt chamou de evolução epistemológica do direito penal, né? E como vocês podem ver, essa
evolução epistemológica, ela vai constituir esse longo processo, como a gente já falou, ela vai constituir esse longo processo de transformação do direito penal enquanto ciência, enquanto sistema, enquanto conjunto estruturado de elementares. Show? Esse longo processo, meus caros, ele vai se dividir em momentos. Esse longo processo, ele vai se dividir em etapas. Etapas com características bem definidas. Esse processo, ele vai se dividir em fases, fases que se particularizam, tendo em vista determinados aspectos. A essas fases se dá o nome de escolas penais. Escolas penais. De modo geral, há um rol extenso de escolas penais. Né? Se a gente pensar aí no decorrer de todo esse processo de transformação da ciência do direito penal, a gente tem um rol bem extenso de escolas penais, de acordo com as divisões da doutrina. Inclusive, como eu falei a vocês, esse processo ele se inicia com uma escola, a escola clássica, cujo grande nome você tem a figura de Beccaria. No entanto, em se tratando especificamente da evolução epistemológica da teoria do delito, que é o que nos importa hoje aqui, nós teremos 4 importantíssimas escolas: causalismo, neocantismo, finalismo e funcionalismo. E é interessante que vocês percebam, e agora a gente retorna para algo que a gente falou no começo, o que foi que eu disse? César Roberto Bittencourt, ele entende que essa evolução epistemológica do direito penal, ela se divide em 2 grandes momentos, em 2 grandes fases, qual seja uma primeira, que é onde nasce a dogmática do delito, e uma segunda, que é onde se refina, se aprimora a dogmática do delito. E eu já poderia adiantar a vocês que o causalismo, no causalismo, é onde efetivamente nasce a dogmática jurídico-penal, nos moldes que nós conhecemos hoje. Já o neocantismo, o finalismo e funcionalismo representam o momento do aprimoramento da dogmática do delito. Compreenderam? Então, o nosso trabalho hoje aqui será entender essas 4 escolas. E lembrando que essa última escola, o funcionalismo, ela ainda vai se dividir em 2 vertentes. Funcionalismo teleológico racional, defendido por Roxin, Klaus Roxin, e funcionalismo radical sistêmico, defendido por Jacobs. Beleza? Então, vamos seguir. Causalismo. O causalismo, também conhecido, também chamado de naturalismo ou sistema clássico de direito penal, ou sistema causalista, ou sistema naturalista, essa doutrina jurídico-penal, ela teve como principal nome, como defensor, Franz von Liszt. Christian, quem foi esse Franz von Liszt? Franz von Liszt, ele foi o carinha, o grande sistematizador do direito penal. É isso que eu posso dizer a priori. Ou seja, foi através dele, foi através de Liszt que vai surgir esse conjunto sistematizado de palavras, conjunto de categorias jurídico-penais. E são essas categorias, é esse conjunto de palavras que vai servir de auxílio ao operador do direito no momento da aplicação e interpretação da norma penal.
Então, em List, nasce uma perspectiva de uma ciência do direito penal prática, voltada para auxiliar o operador do direito. Pois bem, antes de adentrarmos nas peculiaridades do sistema causalista, é importante que nós destaquemos o seguinte. Vejam só. Se tem um processo de elaboração de uma dogmática jurídico-penal, cujo principal objeto é a teoria do delito, como eu falei para vocês, se eu tenho como objeto central a teoria do delito, por óbvio, o conceito de delito vai adquirir certa notoriedade nesse processo. O conceito de delito nos é importante para compreender esse processo de sistematização. Esse processo de construção da teoria do delito. Portanto, é necessário que nós tomemos, de antemão, 3 concepções de crime. 3, a priori. Concepção formal, concepção material e a concepção analítica, ou como diria Juarez Cirino dos Santos, concepção operacional. Vamos lá. Sob uma perspectiva formal, o crime seria aquela conduta proibida pela norma penal e a qual é imputada uma sanção. Então, eu tenho um conceito formal de crime. Por sua vez, sob uma concepção material, o crime é aquela conduta que viola ou ameaça de violar consideravelmente determinado bem jurídico. Conceito material de crime. Já, por fim, conforme a concepção analítica ou operacional, o crime ele é uma ação típica, antijurídica ou ilícita e culpável. Pois bem, esse conceito analítico de crime, ele vai nascer, ele vai se consolidar com as contribuições do sistema causalista, protagonizado por List e também Belling. Então, basicamente, através do método analítico, através do método classificatório, o sistema clássico ele vai conceber o crime como uma estrutura sistematizada composta por elementos. Uma estrutura composta por requisitos organizados sistematicamente. Nessa perspectiva, é necessário ressaltar que, no decorrer de todas as transformações encaminhadas por cada escola penal, o conceito de crime, a concepção do conceito de crime permanece quase inalterada. Christian, o que você quer dizer com isso? Significa dizer que, desde List até os dias atuais, prevalece majoritariamente a ideia de que o crime é uma ação típica, antijurídica e culpável. No entanto, o que vai se alterar profundamente
no decorrer desse processo de transformação, é o conteúdo que se adscreve a cada uma dessas categorias jurídico-penais, a cada um desses elementos do crime. Portanto, o que vai mudar é a forma como se compreende essa estrutura operacional do crime. É a forma como eu apreendo os elementos do crime. É a forma como eu os organizo dentro dessa estrutura operacional do crime. E é justamente esse o nosso principal objeto de discussão hoje aqui. Então, sempre que nós teçamos alguns comentários sobre uma escola ou outra, nós iremos analisar. Poxa, o que foi que mudou na estrutura do crime? O que foi que mudou em termos de compreensão dos elementos do crime? Nós analisaremos isso. Ok? Adiante. Para que nós possamos compreender o sistema causalista, o sistema naturalista, é necessário antes entendermos o seguinte: a época do causalismo imperava um esforço no sentido de tentar conferir caráter científico ao direito penal. Mas o que era entendido como ciência naquele momento histórico? O que se reconhecia, é importante perguntar, o que se reconhecia enquanto ciência naquele contexto, naquela conjuntura histórica? Considerava-se ciência tão somente as ciências da natureza. E todos os métodos que acompanhavam as ciências da natureza. Ou seja, ciência era aquilo que se podia aprender através dos sentidos, aquilo que se poderia mensurar, aquilo que eu poderia observar. Só isso, só aquilo que tivesse essas características poderia ser entendido enquanto ciência. Desse modo, tendo em vista essa conjuntura, List ele vai entender, reparem, List ele vai entender que o direito penal ele deveria ser sistematizado com elementares que também fossem perceptíveis aos sentidos. Elementares que também expressassem a essência das coisas. O mundo do ser. Elementares que expressassem, que denotassem a natureza das coisas. Daí a noção de naturalismo, que por sua vez é uma grande influência do essencialismo. Então, você tem na perspectiva causalista, naturalista, uma supervalorização do mundo do ser. Então, você tem uma perspectiva do ontos, ontológico, uma perspectiva ontológica. Então, você tinha um sistema de caráter eminentemente classificatório, com uma quantidade de elementares e essas elementares eram distribuídas pelas diferentes categorias de delitos. E interessante ressaltar que isso ocorria, que isso era construído do modo mais seguro e objetivo que vocês podem imaginar. Então, para isso, List, o sistema causalista, utilizava-se de critérios formais, puramente formais, de modo que não se atendia, desprezava-se o conteúdo dessas categorias. Ou seja, imperava um positivismo, reparem, imperava, no contexto causalista,
um positivismo científico que afastava completamente qualquer contribuição das valorações psicológicas, das valorações filosóficas, das valorações sociológicas. Portanto, no sistema causalista de List, havia uma preferência por conceitos jurídicos penais avalorados. Ou seja, a estrutura do crime para List deveria compor elementos majoritariamente que fossem destituídos de caráter valorativo. Conseguem compreender ou não? Diante do que já foi dito, já podemos observar o seguinte. Christian, eu já sei por que chamam esse sistema de List de sistema naturalista. Por óbvio, você tem uma perspectiva de valorização do mundo do ser, da natureza das coisas, e por isso é chamado de sistema naturalista. Beleza, isso aí até agora eu entendi. Mas, Christian, o que eu quero entender também é o porquê do emprego do termo causalismo. Por que é que o sistema defendido por List, por que é que a doutrina jurídica penal defendida por List recebe a denominação de causalista? Vamos lá. Conforme já mencionado a vocês até aqui, prevalece a ideia, percebam, prestem atenção nesse detalhe. Conforme eu já disse a vocês até aqui, prevalece a ideia de que operacionalmente o crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Porém, eu quero que vocês percebam também que antes de um fato, antes de o crime ser um fato típico, antijurídico e culpável, o crime é, antes de tudo isso, uma ação, uma conduta. Daí falar que o crime é uma conduta típica, uma conduta antijurídica e uma conduta culpável. Nesse caso, os requisitos do crime, em verdade, seriam também meros atributos da ação. Portanto, se a ação, se a conduta, ela adquire centralidade, percebam, se a conduta, ela adquire centralidade no conceito estrutural de crime, no conceito operacional de crime, eu preciso saber o que se entende por ação. Afinal de contas, a conduta, a ação, é a base do conceito de crime. Inclusive, a conduta é o primeiro elemento a ser analisado dentro do fato típico. E, além disso, nós podemos dizer também que se a conduta, ela é o centro do qual irradia o crime, o que eu entendo por ação vai ter uma relação muito profunda com a forma como eu irei compreender os elementos do crime. Certo, Cris? Ou seja, o conceito de conduta, ele produzirá efeitos na própria estrutura do conceito de crime. E isso fica muito mais visível, vocês vão ver, isso fica mais visível, fica mais claro nos sistemas causalista e finalista. Afinal de contas, são os sistemas que vão propor uma conceituação de ação. Por conta disso, a gente vai ver nesses dois sistemas essas características. Dito tudo isto, convém perguntar, Cristian, se dentro da doutrina jurídico-penal eu tenho como objeto, vamos recapitular,
Christian, se você me disse que o objeto da dogmática jurídico-penal é a teoria do delito, e que antes de eu me debruçar sobre a teoria do delito, eu preciso saber o que se entende por delito, e após isso você ainda me diz que esse delito ele vai ser considerado numa concepção operacional, analítica, prevalecente, e após isso ainda, você ainda me diz que dentro dessa concepção analítica, a base é o conceito de ação. Se você me diz tudo isso, o que é ação para liste? Vamos lá. Liste, ele vai dizer que a ação, a conduta, é todo movimento corporal voluntário que produz uma modificação no mundo exterior. Acompanhe comigo aqui na tela. Ação humana para liste é todo movimento corporal voluntário que produz modificação no mundo exterior. Christian, que modificação é essa? O resultado. É o resultado. Mas é necessário que nós analisemos por partes esse conceito. Quando List diz movimento corporal, ele anula da esfera do direito penal as condutas omissivas. Por quê? Nas condutas omissivas eu não tenho nenhum movimento corporal. Tendo em vista que a omissão ela é pautada unicamente pelo não fazer, por um deixar de fazer. E nós temos aí, primeiro problema, grande problema, da teoria causalista. Mas, Christian, por que é um problema? Justamente porque, pessoal, a principal função da conceituação de ação é justamente poder abarcar todas as hipóteses de condutas que pudessem ter relevância para o direito penal. Desse modo, se, mediante essa teoria, eu não consigo abranger as condutas omissivas, eu já não consigo cumprir com a mencionada função universalizante. Não consigo. List conclui ainda pela necessidade de que esse movimento corporal ele produza uma modificação no mundo exterior. Como eu falei, o que é essa modificação? O resultado. Significa dizer, List dá centralidade à causação do resultado no mundo exterior. E esse resultado, para List, deve ser perceptível aos sentidos. Ou seja, esse resultado deve ser naturalístico. Ele deve ser mensurável, ele deve ser manifestado no mundo do ser. Veja, portanto, que List ele pressupõe que todo crime produz um resultado naturalístico. Qual o problema disso, Christian? O problema é que nem todo crime produz resultado naturalístico. É isso ou não? Novamente, de novo, outra vez, a teoria de List, a teoria causal da ação, ela não vai conseguir abarcar todas as condutas passíveis de reprimenda. Quebrei a função. Note-se também que, apesar de List dar centralidade ao resultado causado,
Essa teoria de List, a teoria causal da ação, apesar de dar centralidade ao resultado causado, ela vai contemplar também o elemento vontade. A vontade vai ser considerada, mas veja, a vontade para List, no conceito de ação, na conduta, no elemento conduta, ela só é considerada objetivamente. Christian, o que você quer dizer com isso? List, pessoal, List separa a vontade do conteúdo da vontade. Ou seja, o dolo e a culpa, conteúdo da vontade, é o dolo e a culpa. O dolo e a culpa, que são os elementos subjetivos, eles não serão analisados na conduta. Eles serão analisados na culpabilidade, no último requisito do crime. Novamente, Christian, qual é o problema disso? Ele não quis fazer assim? Qual é o problema? O problema, pessoal, é que no momento em que eu analiso a conduta, no momento em que eu analiso o primeiro elemento do fato típico, eu não posso dizer, eu não consigo dizer se essa conduta ela foi culposa ou dolosa. Tendo em vista que a vontade nessa conduta, ela só será considerada objetivamente. Nesse paradigma, uma conduta perpetrada, percebam, hipótese. Nesse paradigma, uma conduta perpetrada por alguém acidentalmente, ela só seria reputada, ela seria reputada como típica e antijurídica. E só poderia ser imputada a título de culpa somente na análise do último requisito do crime. Percebam o problema. E vejam, a despeito de todos esses pormenores que eu acabei de dizer, que na verdade são os defeitos da teoria causal da ação, o sistema causalista, como consequência, vai atribuir conteúdos específicos, vai atribuir uma compreensão específica aos elementos do crime, como consequência de seus pressupostos. Percebam. No sistema causalista, o tipo, por exemplo, a tipicidade, por exemplo, ela vai ser a descrição objetiva de uma modificação no mundo exterior. Então, eu vou ter em List uma tipicidade de caráter objetivo descritivo. Coloquei aqui para vocês. A antijuridicidade, por sua vez, ela vai ser definida formalmente como contrariedade da ação típica a uma norma do direito. E essa contrariedade, ela vai se fundamentar simplesmente pela ausência de causas de justificação. Isso é antijuridicidade para List. Então, você tem a figura da antijuridicidade um caráter meramente objetivo, normativo. Por fim, a culpabilidade no sistema causalista, ela vai ser considerada, ela vai ser conceituada como uma relação psíquica. Repare, a culpabilidade ela vai ser entendida como uma relação psíquica entre o agente e o fato. Então, você tem uma culpabilidade de caráter no subjetivo descritivo. Vamos visualizar isso melhor. Vejam só. Por consequência, o que é que eu vou ter? O conceito de crime para List, a estrutura do crime para List, ela vai se dividir em dois prismas.
Lembrando que o fato típico, caráter objetivo descritivo, antijuridicidade, caráter objetivo normativo. No prisma oposto, eu vou ter uma concepção subjetiva, na qual eu encontro a figura da culpabilidade. Então, eu tenho aí uma culpabilidade de caráter subjetivo descritivo. Então, essa é a forma como List vai enxergar a estrutura do crime. Ok? Neocantismo. No neocantismo você vai ter também alguns nomes importantes aí, como a figura de Frank, que inclusive foi aluno de Liszt. Aí você vai ter Radbruch, Mesger, alguns autores aí que vão protagonizar este sistema, este novo sistema, que vai surgir logo posteriormente ao sistema causalista. Então, é necessário analisar o seguinte. Antes de a gente mergulhar nos pormenores do neocantismo, é necessário que nós nos perguntemos o que era reconhecido enquanto ciência no sistema causalista, no contexto histórico do sistema causalista. Que foi o que eu disse para vocês? Ciência seria tão somente as ciências naturais. Show. Só que agora, pessoal, no contexto histórico em que surge o neocantismo, passa-se a reconhecer também como ciência as ciências do espírito, as ciências da cultura. Em outras palavras, ao lado das ciências naturais, são revalorizadas as chamadas ciências do espírito, ciências da cultura, que voltam a merecer a denominação de ciência. Essa ciência, ela vai trazer consigo um novo método, que é o método referido a valores. Você vai ter uma perspectiva valorativa dos fatos. Então, enquanto as ciências naturais, elas vão se limitar a explicar fatos sob um aspecto de causalidade, as ciências da cultura, por sua vez, elas vão querer compreender esses fatos. Diante disso, junto ao método, reparem, junto com o método científico naturalístico, eu também vou ter à disposição essa metodologia própria das ciências do espírito. Qual é? Uma metodologia onde eu vou compreender e valorar. Consequentemente, sob a égide de uma perspectiva deontológica, onde eu passo a supervalorizar o dever ser, além do ser, do ontos, em virtude desse caráter científico novo, em virtude da inserção de uma ciência do espírito e de seu método constituído por valores, o que é que eu vou ter como consequência? Passa-se a introduzir, pessoal, na seara penal, considerações, aqui, ó, passa-se a introduzir considerações axiológicas e materiais na seara penal. E somado a isso, agora eu vou substituir o método indutivo e formalista do positivismo de List, de modo que agora eu tenho como objetivo a compreensão dos fenômenos, a compreensão das categorias jurídico-penais. E assim eu supero a mera definição formal
ou explicação causal. Mas veja, o neocantismo representa a superação do causalismo, mas não representa a sua negação. E, na verdade, esse é o motivo pelo qual uma parte da doutrina considere o neocantismo como uma teoria positivista complementar, como se fosse uma teoria que complementa o sistema causalista. Mas, enfim. Então, ou seja, pessoal, diante de tudo isso, a gente pode entender que no neocantismo nós temos agora uma dimensão valorativa do jurídico. Não tem mais uma dimensão unicamente objetiva, formalista. Em outros termos, agora eu substituo a perspectiva sob a qual, reparem, o que é que eu tinha no sistema causalista? Eu tinha uma valorização do direito positivo, do estudo do direito positivo. E é interessante ressaltar que o pensamento jurídico no sistema causalista é um pensamento jurídico circunscrito em si mesmo. É um pensamento jurídico voltado a si mesmo. Beleza, Cristian, entendi. Só que agora, pessoal, o que eu vou ter, na verdade, é um conceito de delito, eu vou ter uma série de estruturas dogmáticas penais voltadas para os fins protegidos pelo direito penal. Eu vou ter um conceito de delito voltado às perspectivas valorativas que embasam o direito penal. Daí falar em teoria teleológica do delito. Telos, finalidade. Veja, com o neocantismo surge uma nova preocupação. Qual é a preocupação? Agora, com o causalismo, me surge a preocupação de oferecer conteúdo material ao direito penal. Um conteúdo de cunho valorativo. E isso, obviamente, vai conduzir a uma mudança significativa na configuração do sistema penal. Veja, eu mudo a forma de compreensão das categorias jurídico-penais. E se eu mudo a forma de compreensão, nitidamente, eu devo ressignificar vários elementos do conceito de crime. Então, vamos ver o que é que mudou na estrutura do crime com o sistema neocantista. Veja, na tipicidade, a gente vai ter aí o descobrimento dos elementos normativos, são elementos que vão encerrar aí um conteúdo de valor, e a gente vai ter também, no âmbito da tipicidade, o reconhecimento da existência dos elementos subjetivos do tipo. Gravem isso, que a gente vai precisar mais adiante. Com o neocantismo, pessoal, eu vou ter o reconhecimento. Eu reconheço que realmente há elementos subjetivos no tipo. Só isso. Então, veja que diante dessa nova concepção, eu afasto aquela acepção clássica do crime, no contexto causalista, né? Onde eu tinha fatores meramente objetivos. Agora isso muda. Antijuridicidade. A antijuridicidade, no causalismo, ela representava o quê? Como eu falei a vocês, a simples contradição formal a uma norma jurídica. Só que no neocantismo, essa antijuridicidade, ela passa a ser concebida sob um aspecto material. Eu passo a exigir uma determinada danosidade social ou lesividade social. Desse modo, eu tenho, com o neocantismo, uma perspectiva, uma noção de antijuridicidade material. Fechou até aí? Então, recapitule-se. A antijuridicidade, que antes
era reconhecida tão somente como uma simples contradição formal a uma norma jurídico-penal. Então, essa concepção, ela passa, essa antijuridicidade, ela passa a ser entendida sob um aspecto material. Ou seja, eu passo a exigir um requisitozinho material. Qual é? Danosidade social, também chamado de lesividade social. Então, aí a gente vai ter essa perspectiva da antijuridicidade material. Por fim, e não menos importante, com o neocantismo, confere-se um caráter normativo à culpabilidade. A culpabilidade, para o neocantismo, ela vai ser entendida como um juízo de reprovação, um juízo de reprovabilidade pela prática do ilícito típico. Inclusive, pessoal, é a partir daí que vão surgir algumas discussões em torno do conceito de exigibilidade, né, que a posteriori vai se tornar, vai tomar a forma aí do que hoje nós conhecemos por exigibilidade de conduta diversa. Beleza? Então, vamos seguir. Finalizo. O que foi o finalismo? A priori, é preciso que nós entendamos que essa doutrina jurídico-penal, o finalismo, ela foi defendida por Hans Welser, né? Você tá vendo aí a figura de Hans Welser, cara de chato. Essa doutrina jurídico-penal, ela vai surgir como uma forma de criticar as doutrinas jurídico-penais anteriores, quais sejam o causalismo e o neocantismo. Vamos ver como é que isso ocorre. Welser, ele vai se afastar do causalismo de List na medida em que Welser rejeita a premissa de que o estudo do direito positivo seria o objeto essencial da dogmática penal. Então, Welser, ele entende que o objeto central da dogmática penal não é o estudo do direito positivo, como afirmava List. Ok? Por outro lado, Welser vai criticar a volatilidade, ele vai criticar aquele relativismo exagerado do neocantismo, porque eu tenho uma inserção de considerações valorativas, eu tenho a contemplação de valores dentro da seara penal. Só que valores são esses? Em nenhum momento o neocantismo diz que valores são esses. E é interessante até, eu não queria adiantar isso, mas eu tenho que adiantar. O neocantismo, meus caros e minhas caras, o neocantismo, ele serviu de base para o sistema nazista na Alemanha. Justamente porque eu preconizava considerações valorativas dispersas. Eu não dizia que valores são esses. Se eu não digo, qualquer valor pode entrar no seara penal. Qualquer sistema político pode se construir sob a égide de um neocantismo. Consegue compreender? Então, Welser vai dizer que o objeto fundamental da dogmática jurídico-penal, o objeto central, seria o quê? Que eu coloquei para vocês. As estruturas lógico-objetivas. Isso seria o objeto central, fundamental, essencial, indispensável da dogmática do delito para Welser. Essas estruturas lógico-objetivas, elas pertencem ao mundo da realidade.
ao mundo do ser, ontos. Elas integram a natureza das coisas. Se elas integram a natureza das coisas, elas são estruturas permanentes, ou seja, são estruturas imutáveis. Logo, se imutáveis, se permanentes, vinculariam o legislador e a ciência do direito, conforme afirma Welser. Então, a sedimentação dessas estruturas lógicas, elas serviriam para limitar a liberdade do legislador. Ok? Por óbvio, se eu estabeleço, muito fácil compreender isso, porque se eu estabeleço estruturas lógicas objetivas que são imutáveis, natureza das coisas, permanentes, se eu estabeleço essas estruturas como objeto central da dogmática, do sistema penal, em outros termos, eu, na verdade, estou buscando, dentro da natureza das coisas, limites à liberdade de decisão do legislador. Ou seja, eu preciso formular um conceito pré-jurídico, que, na verdade, essa estrutura lógica objetiva, por ser lógica objetiva, é pré-jurídica. E se é pré-jurídica, é isenta de pressupostos materiais. É um conceito que, por ser lógico-objetivo, por ser pré-jurídico, existe antes das valorações humanas. E, consequentemente, existe antes das valorações jurídicas. Para Welser, só assim, somente assim, eu conseguiria restringir a liberdade de decisão do legislador. Mas, Christian, você está aí nos enrolando, falando aí sobre essas estruturas, sobre o mundo do ser, um retorno da perspectiva ontológica, que na verdade é isso que liga, né, o finalismo ao causalismo. Então você está me falando tudo isso aí. Mas que estrutura lógica objetiva é essa? Que conceito pré-jurídico é esse? Pessoal, Welser vai dizer que o conceito lógico objetivo que irá constituir a base do sistema de categorias jurídico-penais é justamente o conceito de ação humana, o conceito de conduta humana. Show! Mas o que é ação humana para Welser? Vamos lá. Viajem comigo aí. Ação humana, para Welser, é exercício de atividade final. A ação humana é, portanto, um acontecer final e não puramente causal. A finalidade ou o caráter final da ação baseia-se no fato de o homem, graças a seu saber causal, ele pode prever, dentro de certos limites, as consequências possíveis de sua conduta. Em razão de seu saber causal prévio, este homem, este sujeito, ele pode dirigir os diferentes atos de sua atividade de tal forma que oriente o acontecer causal exterior a um fim e assim o determine finalmente. Christian, não entendi nada. Vamos lá. Welser, com tudo isso, ele quer dizer o seguinte: o que é ação? Exercício da atividade final. O que é atividade final? A atividade final é uma atividade dirigida conscientemente em função de um fim, de uma finalidade, telos. Portanto, a ação
A conduta para Wells seria o quê? Sinteticamente, o comportamento humano voluntário, conscientemente dirigido à consecução ou à realização de uma finalidade. A conduta, a ação em sentido amplo, para Wells, é o comportamento humano voluntário, conscientemente dirigido à realização de uma finalidade. Veja, se eu considero a conduta como um comportamento humano, eu consigo contemplar tanto as condutas positivas, ação, quanto as condutas negativas, omissão. Afinal de contas, o não fazer, o deixar de fazer, ele também configura um comportamento humano. Ele não configura um movimento corporal, mas ele configura um comportamento humano. Show. Além disso, pelo emprego, então veja, diferentemente do sistema causalista, eu consigo agora contemplar as condutas omissivas também. Não é isso? E além disso, pelo emprego do termo voluntário, vejam aqui, pelo emprego do termo voluntário, a gente pode dizer que está presente o elemento vontade. E essa vontade constituirá justamente a espinha dorsal da ação final. Uma vez que esta ação final, ela compõe-se de um comportamento exterior. E esse comportamento exterior, ele possui conteúdo psicológico. E este conteúdo psicológico, por sua vez, é a própria vontade, subjetivamente considerada, dirigida em função de uma finalidade. Show, Christian. E essa finalidade, por sua vez, pessoal, ela poderá ser lícita ou ilícita. E é isso que vai definir, como via de regra, se um crime, se uma conduta ela é dolosa ou culposa. Ok? Então eu considero, vejam, eu considero, Wells considera o conteúdo da vontade na conduta, diferentemente de List. Isso vai ter uma consequência, a gente vai chegar nela. Mas continuando, essa finalidade, meus caros, ela pode ser lícita ou ilícita. E isso vai definir, como eu falei, se o crime ele é culposo ou doloso. Show. Mas vamos adentrar no crime culposo para a gente entender isso. Nos crimes culposos, como via de regra em geral, a finalidade do agente ela é lícita nos crimes culposos. Ou seja, se é lícita, não tem relevância para o direito penal. Certo? O que vai ser relevante, segundo afirma Welzel, o que vai ser relevante nos crimes culposos é os meios utilizados ou a forma de utilização desses meios. É isso que será relevante para o direito penal, segundo afirma Welzel. Por exemplo, o homem que dirige um veículo, um automóvel qualquer, e causa de forma não dolosa a morte de um pedestre, ele realiza uma ação finalista. Qual é a ação finalista? Conduzir o veículo. Conduzir o veículo. Essa é a ação finalista. Essa ação finalista é relevante para o direito penal? Não. Agora, vamos pensar no fim da ação finalista. Na finalidade da ação. Qual a finalidade pela qual eu conduzo o veículo e a um determinado lugar? Essa é a finalidade. E agora vocês me respondam. Essa finalidade, ela é relevante para o direito penal? Ou seja, ela é jurídico penal relevante? Sim ou não? Não. E é aí que Welzel vai dizer que o meio escolhido,
ele também não seria relevante para o direito penal. A finalidade é? Não, né? A finalidade não é relevante. E o meio? O automóvel. O meio que eu escolhi para gerir a ação final é relevante? Não. Não é relevante para o direito penal. No entanto, o que seria jurídico-penalmente relevante nesse caso era a forma de utilização do meio. Se o motorista, por exemplo, ele conduziu o veículo em alta velocidade e, em virtude disso, ocasionou o acidente. Então, veja-se que nesse caso, o que será relevante para o direito penal não é a finalidade do sujeito, não é o meio escolhido por ele, mas sim a forma como esse indivíduo utilizou o meio escolhido. Isso que será relevante para o direito penal nesse crime culposo em específico. Ok? Pronto. No sistema finalista, eu poderia falar muitas coisas, mas eu não poderia esquecer de tratar isso aqui. Isso, na verdade, é a consequência principal do sistema finalista na estrutura do crime. Existem outras, mas eu destaco aqui a principal. Com o sistema finalista, com a teoria da ação final de Welsel, o que é que ocorre? Os elementos subjetivos, o dolo e a culpa que estavam aqui na culpabilidade, no sistema causalista, agora eles vão ser deslocados para o fato típico, depois do sistema finalista. Então, desloca-se, transfere-se o dolo e a culpa, o conteúdo da vontade, ele é analisado aqui, na conduta. Então, agora eu posso dizer se a conduta analisada ela é dolosa ou culposa, porque agora o dolo e a culpa ele é analisado dentro da conduta. Opa! Então eu vou ter o que se conhece por elementos subjetivos do tipo. Quais são os elementos subjetivos do tipo? Dolo e culpa. E vão estar aí dentro da conduta. Elemento fato típico. Só que vejam, quando o dolo se situava na culpabilidade, no contexto causalista, o dolo representava vontade e consciência. Porém, quando o dolo é transferido para o fato típico, o que vai é somente a vontade. A consciência fica. E essa consciência, ela fica sob a forma de consciência da ilicitude. Então, com o deslocamento dos elementos subjetivos para o fato típico, eu separo vontade e consciência. Consciência, ela vai ser apreendida como consciência da ilicitude, que hoje é um dos elementos, inclusive, da culpabilidade, que recebe a denominação de potencial consciência da ilicitude. Então, veja, pessoal, o que é que a gente vai ter aqui? Se com liste eu tinha uma culpabilidade de caráter subjetivo e um fato típico de caráter puramente objetivo descritivo, agora o fato típico vai receber um caráter subjetivo também. E a culpabilidade, por sua vez, ela agora tem um caráter puramente normativo. Compreendem ou não? Então, essa é a principal mudança que a gente vai ter aí na estrutura, na organização dos elementos do crime. Ok? Vamos seguir. Última escola, para a gente fechar. Temos aí a figurinha do pós-finalismo, ou melhor, funcionalismo. Esse funcionalismo ele vai ser caracterizado pela tendência, né,
de normativização dos conceitos, ou seja, passa-se a elaborar os conceitos com base em juízo de valor. E esse normativismo, esse funcionalismo, ele vai se dividir, como eu falei a vocês anteriormente, em dois prismas. O primeiro, de natureza moderada, sustentado por Klaus Roxin, que procura fundamentar o sistema penal com caracteres teleológicos e axiológicos. Então, você vai ter a figura do normativismo funcional teleológico, ou, como está aí na tela para vocês, funcionalismo teleológico racional. Já no segundo prisma, a gente tem um sistema mais radical, defendido por Jacobs, que vai postular a total renormativização do sistema penal com base em um fundamento sistêmico. Então, você vai ter aí a figura do normativismo sistêmico, ou, como está aí na tela, funcionalismo radical sistêmico. A diferença mais significativa entre essas duas doutrinas jurídico-penais reside, segundo afirma a doutrina, nas referências funcionais mediante as quais eu vou atribuir conteúdo aos conceitos. Não entendi nada, Cristian. Cara, o normativismo teleológico de Roxin, ele vai se preocupar com os fins do direito penal. E é isso que vai pautar a estrutura do crime para a estrutura da doutrina jurídico penal para Roxin. Por outro lado, o normativismo sistêmico de Jacobs, ele vai se satisfazer com fins da pena, não do direito penal, finalidades da pena, ou seja, com as consequências do direito penal. Essa seria a principal diferença, inclusive a gente vai nos debruçar sobre essa diferença adiante. No que tange especificamente ao funcionalismo teleológico racional, pode-se dizer que Roxin ele preconiza o seguinte, reparem aqui, olha o que Roxin fala. O caminho correto só pode ser deixar as decisões valorativas político-criminais introduzirem-se no sistema do direito penal. Novamente, o caminho correto para Roxin só pode ser deixar as decisões valorativas político-criminais introduzirem-se no sistema do direito penal. Opa! Christian, eu introduzo valorações no sistema penal. O que é que vocês lembram agora, pessoal? Quem introduziu perspectivas valorativas e axiológicas no direito penal? Neocantismo. Pô, Christian, então tem a mesma coisa. Não. Agora, os valores não são valores dispersos, valores esparsos. São valores políticos criminais. São esses valores que vão pautar o sistema do direito penal para Roxin. Então, você tem um resgate da tradição metodológica do neocantismo, mas com uma reformulação. O que era valores se torna valores político-criminais. Ok? O direito penal, veja, o que é que Roxin quer dizer com isso, né? O direito penal, ele não pode e não deve ser estruturado deixando de lado a análise dos efeitos que ele mesmo produz na sociedade. Então, o direito penal não pode funcionar alheio à realização dos fins que legitimam o próprio direito penal. Ou seja, a configuração do direito penal para Roxin, ela passa a ser estruturada teleologicamente, atendendo a finalidades valorativas. Show. Além disso, Roxin ele vai enfatizar, pessoal, que o sistema jurídico penal poderá, inclusive, chegar a descartar aquelas soluções que, mesmo sendo coerentes com a dedução sistemática, isso é as palavras de Roxin. Roxin vai dizer que, em algumas vezes, a gente vai poder descartar aquelas soluções que, mesmo não sendo coerentes com a dedução sistemática, sejam incompatíveis com os princípios garantistas e os fins político-criminais. Novamente,
Roxin vai dizer que em algumas vezes, algumas situações, eu vou poder, legislador, magistrado, eu vou poder descartar aquelas soluções que, mesmo sendo coerentes com a dedução sistemática, elas sejam incompatíveis com os princípios garantistas e os fins político-criminais. Que princípios garantistas são esses? Os princípios limitadores do ius puniendi, que vocês viram com Ana Clara. E Roxin fala ainda dos fins político-criminais. Veja. Qual a finalidade? Qual a missão, entre aspas, do direito penal para Klaus Roxin? Tendo em vista que ele trabalha uma perspectiva teleológica de supervalorização das finalidades do direito penal. Qual a finalidade do direito penal para Roxin? Pessoal, Roxin afirma que a missão do direito penal, finalidade do direito penal, não é outra senão tutelar os bens jurídicos essenciais à convivência, à sociedade. Mas percebam, essa tutela, essa proteção aos bens jurídicos, ela não ocorre de qualquer jeito. O direito penal, ele só pode proteger uma parcela, fragmentos do bem jurídico. Princípio da fragmentariedade. O direito penal só entrará em cena se outros ramos do direito não conseguirem promover a tutela do bem jurídico sob ataque. Ou seja, o direito penal é ultima ratio, princípio da subsidiariedade. Então você tem aí os dois braços do princípio da intervenção mínima: fragmentariedade e subsidiariedade. Uma conduta só deve ser relevante para o direito penal se constituir uma ofensa ou ameaça de ofensa considerável ao bem jurídico. Princípio da ofensividade ou lesividade. Em outras palavras, percebam o seguinte: mesmo se eu tenho em tela um fato que se subsume perfeitamente, um fato que se acopla, se adequa perfeitamente à norma penal, eu preciso me perguntar, e eu quero que vocês visualizem, inclusive, um exemplo. Artigo 55. Subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. Show. Eu tenho um fato, caso concreto, que eu consigo acoplar perfeitamente a essa norma penal. Show. Mas eu preciso me perguntar, enquanto magistrado, se neste fato há uma lesão considerável ao bem jurídico a ponto de merecer a resposta mais violenta proveniente do Estado. A ponto de permitir a movimentação de toda a máquina penal. Será que outro ramo do direito ele não conseguiria solucionar essa questão? Afinal de contas, se o direito penal é ultima ratio, eu só poderei aplicá-lo em última instância, quando não houver nenhum outro meio de tutelar o bem jurídico, nenhuma outra forma de tutelar o bem jurídico. Essa é a proposta de Roxin. E com ela, inclusive, você já tem certa familiaridade. Portanto, sim, eu quero que vocês visualizem, inclusive, como se entrelaça o fim do direito penal para Roxin com os próprios princípios garantistas que ele admite como pressupostos limitadores do ius puniendi. Percebem como se ligam? Portanto, diante do que foi dito até aqui, sob a égide desse sistema funcionalista teleológico de Roxin, a gente tem um sistema jurídico penal, vocês podem visualizar isso, a gente tem um sistema penal aberto, né? Propõe um sistema penal aberto, um sistema que seja capaz de se remodelar
em função das consequências político-criminais, das consequências do direito penal. Um sistema que possa se construir em face da evolução dos conhecimentos. Então, propõe-se um sistema que possa promover, acima de tudo, uma redução da intervenção penal e de sua intensidade a limites estritamente necessários. Ou seja, eu evito a aplicação do direito penal por eu ter consciência de que é o meio mais violento de que o Estado pode empregar para reprimir uma determinada conduta, para solucionar uma determinada situação, problema. Mas se eu não conseguir evitar a aplicação do direito penal, eu vou tentar, pelo menos, evitar uma aplicação intensa. Então, eu evito o cárcere. Eu evito a aplicação da pena privativa de liberdade. Veja como essas formulações de Auxin encontram guarida no nosso contexto brasileiro. Perante o que nós acabamos de afirmar, pode-se dizer também que a dogmática jurídico-penal de Auxin, ela insere uma razão prática no sistema penal. Quero dizer, os valores protegidos pelo sistema penal, os valores protegidos pelo direito penal, são limitados por um substrato material, fático, externo ao próprio sistema. Ou seja, o direito penal, ao elaborar conceitos jurídicos penais, está sujeito a alguns limites materiais que estão fora do sistema penal. Porém, para Jacobs, por sua vez, os parâmetros necessários para o desenvolvimento, para a construção estrutural do sistema penal e, consequentemente, da própria dogmática, encontram-se unicamente no interior do próprio sistema. Para Jacobs, o sistema penal ele não se sujeita ou não deve se sujeitar a limites externos. Mas, Christian, por quê? Jacobs, tendo como fundamento a teoria dos sistemas de Luhmann, ele vai conceber o direito penal como um sistema normativo fechado. Ele vai conceber o direito penal como um sistema autorreferente, ou seja, um sistema autopoético. E dessa forma, Jacobs vai limitar a dogmática jurídico-penal a uma análise meramente normativo-funcional do direito positivo. E essa análise vai se dar em função da finalidade da pena. Show! Mas, Christian, eu não sei qual a finalidade da pena para Jacobs. Veja. Falávamos anteriormente que, para Auxin, o sistema penal se estruturaria em função da finalidade do direito penal, qual seja a tutela dos bens jurídicos. Show, Christian, lembrei. E Jacobs, por sua vez, enfatiza a finalidade da pena, que seria o quê? Que seria justamente a tutela da vigência do ordenamento jurídico penal. Entendi nada. Vamos lá. Para Jacobs, a pena ela se justifica como uma reação. A pena ela é uma reação diante de uma infração a uma norma penal. E essa reação é vista por Jacobs como algo positivo, tendo em vista que essa reação simboliza uma amostra da vigência da norma.
Quando eu reafirmo a vigência da norma, simultaneamente eu estabilizo a norma lesada e, consequentemente, eu restabeleço, na verdade, as expectativas normativas. Portanto, o direito penal ele deve ser entendido e sistematizado em função dessa finalidade. Qual é? Prevenção geral positiva. Ou seja, reafirmação da vigência da norma jurídico-penal. Essa é a finalidade da pena para Jacobs. Por essa razão, Jacobs vai dizer que a legitimação material do direito penal consiste justamente na necessidade de conservação da sociedade e do Estado. Nesse caso, o direito penal, ele, para Jacobs, se constituiria enquanto garantia das expectativas essenciais para o funcionamento da vida social. E é aí que Jacobs vai concluir o seguinte: o verdadeiro, percebam, para Jacobs, o verdadeiro bem jurídico penal a proteger seria unicamente a firmeza das expectativas essenciais diante da decepção. Temos, portanto, uma compreensão simbólica do direito penal. Vamos a um exemplo. Artigo 121. Matar alguém. Pena de 6 a 12 anos. 12 não, de 6 a 20 anos. Crime de homicídio. Suponha-se que um sujeito qualquer, imputável, claro, imputável, suponha-se que esse sujeito ele mata o seu desafeto. Pois bem, Jacobs vai dizer que essa conduta de matar alguém, ela só adquire sentido para o direito penal, não porque fere o bem-vida, não, mas na medida em que representa uma oposição à norma relativa ao delito de homicídio. Na medida em que constitui uma transgressão da norma jurídico-penal relativa ao crime de homicídio. Desse modo, quando o Estado, no exercício da sua potestade penal, ele pune o sujeito que incorre em homicídio, ele não está querendo proteger o bem-vida. Tão somente ele está querendo garantir a vigência da norma violada. Quando o Estado pune, para Jacobs, ele simplesmente está dizendo: eu, direito penal, estou aqui, existo e funciono. A pena é, na verdade, uma reafirmação do próprio ordenamento jurídico penal. E se eu reafirmo a vigência, o funcionamento do ordenamento jurídico penal, eu automaticamente restabeleço as expectativas normativas. Essa é a ideia a priori defendida por Jacobs. Mas, Christian, entendi. Mas qual o problema dessa doutrina jurídico-penal formulada por Jacobs? Não sei, eu não sou ninguém para dizer qual o problema dessa doutrina. Quem sou eu, né? Mero andarilho no meio do deserto. Mas Andrei Schmidt, seguindo a linha de pensamento de Schunemann, acho que se pronuncia assim, ele vai aduzir o seguinte. Reparem. O limite imposto ao sistema é o limite necessário para que ele se torne estável. Isso ele está falando sobre Jacobs.
E aqui chegaremos à perigosa conclusão de que, em relação à validade do direito penal, os fins poderiam justificar os meios. Olha Maquiavel aí. Consequentemente, um direito penal cujas finalidades sejam buscadas exclusivamente em atenção à prevenção geral positiva, reintegração ou reafirmação do ordenamento jurídico, esse direito penal poderá legitimar um sistema de máxima intervenção penal ilimitada e, ao mesmo tempo, em que possui condições de se acomodar bem às novas demandas impostas pela pós-modernidade ao direito penal, esse sistema penal possuiria o risco de abrir completamente as comportas para qualquer sistema político buscar a sua legitimação. Então, aí você vai ter aí, né? Estou expondo uma, mas você vai ter aí uma série de críticas dirigidas às formulações teóricas de Iácones. Ok? Pronto. Acabadas as considerações sobre as escolas, graças. Eu queria, na verdade, esse último slide é um plus, é uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, sob o pretexto de, sei lá, provocar reflexão, alguma coisa desse tipo. Eu não quero dizer a vocês o que é e o que não é aqui, eu só quero que vocês pensem nas afirmações que eu vou colocar aqui agora, que vocês reflitam sobre essas provocações, ok? Pessoal, quando a gente fala de escolas, a gente está falando da construção do próprio direito, do direito penal, da ciência do direito penal. Só que veja, o que é esse direito? O direito é um fenômeno. Vamos admitir aqui, e aqui eu peço licença a vocês, vamos admitir que o direito, ele é um fenômeno. Ele se constitui enquanto um fenômeno. Mas veja, o direito não é um fenômeno neutro. O direito é um fenômeno político. O direito é um fenômeno social. O direito é um fenômeno cultural, histórico e temporal e, sobretudo, econômico. O direito vai se relacionar com todos esses aspectos. Outra ideia. Vejam, em cada escola penal, você sedimenta uma espécie de sistema penal, né? Você tem um sistema causalista, sistema penal causalista, sistema penal finalista, neocantista, funcionalista. Só que eu quero que vocês entendam que o sistema penal, ele está intrinsecamente associado ao sistema político vigente. O sistema penal brasileiro, ele possui uma relação profunda com o sistema político brasileiro. A título de exemplo. E com isso eu quero dizer que essas teorias que nós trabalhamos hoje aqui, teoria da ação final, teoria finalista, teoria causal, neocantista, essas teorias jurídico-penais, esse conjunto de teorias, elas não são vazias de conteúdo ideológico. Na verdade, elas são elaboradas por penalistas que, antes de serem penalistas, são também ideólogos. E vocês precisam compreender que hoje nós fizemos um passeio histórico, nós tratamos de 4, digamos assim, escolas penais que se constroem no ambiente político alemão. Ou seja, as escolas penais que nós tratamos hoje aqui se relacionam
profundamente com o regime político alemão vigente. Então, o sistema causalista se relacionou com o sistema político à época vigente. O sistema neocantista principalmente serviu, inclusive, de base para a construção do Estado nazista alemão, o neocantismo. Finalismo. O finalismo surge no momento da redemocratização alemã. Então tá todo mundo ali com medo, ninguém quer voltar ao regime nazista. Então eu preciso criar limites para o legislador que inclusive foi quem permitiu, foi quem construiu a possibilidade de se erguer uma política nazista. E agora eu quero que vocês lembrem qual foi o limite que Welser estabeleceu. Cara, o legislador agora ele precisa ser limitado por algo que seja permanente, que não se possa mudar, imutável. Desse modo, eu preciso de algo que provenha da natureza das coisas. Eu preciso de uma estrutura lógica objetiva. Essa foi a ideia. E é uma ideia política. Então, essas teorias não estão esvaziadas de conteúdo político, ideológico. E, por fim, a gente vai ter a figura do funcionalismo de Roxin. O funcionalismo de Roxin, ele nasce no momento da social-democracia alemã. Então, eu quero que você... Eu até peço desculpas de não ter profundidade para fazer esse tipo de abordagem com vocês hoje aqui. Eu peço desculpas, mas é necessário que vocês se provoquem com relação a isso. Com a ligação que todas essas teorias têm com os sistemas políticos vigentes, com os regimes políticos vigentes. Ok? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. Eu espero que eu tenha sido claro na exposição. Eu espero que eu não tenha gritado muito para não afetar a audição de vocês. E nós acabamos aqui o nosso segundo encontro sobre escolas penais. Novamente, reitero, em havendo dúvidas, me contatem, entrem em contato comigo para que a gente possa resolver os prós. Beleza? Acredito, com fé, que nossos próximos encontros serão para revisar o conteúdo que está sendo ministrado para vocês até aqui, ok? Então, Ana deu já princípios, aquela nossa introdutória, deu princípios, já leu a eficácia da lei penal no tempo, eficácia da lei penal no espaço. Então, muito em breve, não demorará muito, o próximo encontro da gente será de resolução de questões de concurso, para que a gente possa revisar os conteúdos que a gente já viu. Então, eu vou dividir aí, eu vou tentar fazer aulas mais curtas na resolução de questões, para ser mais produtivo, ok? Então, muito obrigado, pessoal, e até o próximo encontro.